A punição de Deus está pronta para os crentes mornos. Cuidado! Lutero alertou há séculos. Eles ainda cantam, ainda pregam, ainda batem ponto nos cultos. Mas o céu já os vomitou. Sim, você ouviu certo. Tem gente que está sendo rejeitada por Deus, mesmo de Bíblia na mão e louvor nos lábios. A aparência continua piedosa, mas por dentro já estão espiritualmente apodrecidos. Sabe o que é pior? Eles acham que está tudo bem. Eles confundem a paciência de Deus com a aprovação divina. Mas a Escritura não deixa dúvida. Porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Lutero, ele já havia alertado sobre essa frieza disfarçada de santidade. Ele chamava isso de fé morta, uma religião sem chama, sem cruz, sem renúncia. O problema nunca foi a fraqueza, foi o conformismo. Crentes que pararam de lutar contra o pecado, que acham que a graça cobre o que o arrependimento nunca tocou, que se contentam com uma vida onde Jesus é apenas uma decoração de domingo. Hoje, vamos arrancar essa máscara. Vamos entender como Deus enxerga os mornos e por que a punição dele é inevitável quando a fé se torna apatia. Se você já sentiu que algo está errado com a sua fé ou com o que estão pregando por aí, fica até o final. O que vem a seguir pode ser a diferença entre ser vomitado ou ser restaurado pelo fogo do Espírito. E não se esquece de compartilhar com aquele seu amigo crente de verdade. A mornidão não nasce de um dia para o outro. Ela vai entrando devagar, como um vírus que se disfarça de rotina, de costume, de normal. E de repente, o crente que antes ardia por Deus se acomoda. Troca o altar pelo sofá, a oração pelo entretenimento e a cruz pelo conforto. Tudo começa com pequenas concessões. Uma oração a menos, um pecado não confessado, um culto assistido sem arrependimento. E o coração, que antes tremia com a palavra, agora boceja diante da verdade. A cultura moderna fez questão de embelezar a mornidão. Chama isso de autocuidado espiritual, de não se cobrar tanto, de viver sua verdade. Mas a verdade de Cristo nunca foi morna. Ela queima, ela confronta, ela transforma, e a culpa nem sempre está nas tentações lá fora. Muitas vezes, ela começa no púlpito. Pregações que evitam falar de pecado. Líderes que têm medo de perder membros, então servem um evangelho sem sal. Suave demais para ferir, raso demais para salvar. É por isso que Lutero levantou a voz em sua época. Ele viu uma igreja adormecida, rica em aparência, mas falida no espírito. E ele gritou contra essa mornidão com a força de quem sabia que Jesus está voltando e não virá buscar uma noiva fria, nem uma amante infiel. Hoje, a mornidão virou uma teologia. Crentes que não são nem do mundo nem do céu, vivem em cima do muro, achando que isso é equilíbrio. Mas o muro pertence ao diabo, e quem senta nele já fez sua escolha. É preciso dizer com clareza: a indiferença espiritual é um insulto ao sacrifício da cruz. Quem trata com desdém o sangue de Cristo não receberá misericórdia, mas justiça. E a justiça de Deus não tarda. Ela vem com fogo, não para aquecer os mornos, mas para purificar ou consumir. A mornidão não é apenas um problema pessoal. Ela é uma doença contagiosa que vai se alastrando silenciosamente até virar cultura de igreja. Pessoas frias espiritualmente não transformam ambientes, elas os contaminam. E quando a igreja adota esse espírito morno, ela perde o temor, perde o zelo, perde a glória. Começa a funcionar como uma ONG religiosa. Tem agenda, tem projeto, tem orçamento, mas não tem unção, nem presença, nem quebrantamento. O Espírito Santo, que é sensível e santo, se retira. E no lugar da convicção de pecado, entra a performance. Entra o louvor que anima, mas não transforma. A mensagem que conforta, mas não confronta. A liderança que administra, mas não pastoreia. É nessa hora que o diabo bate palma. Porque não precisa atacar uma igreja morna. Ela mesma cava sua cova. Ela já não é ameaça para o inferno. Ela não expulsa demônio, não prega arrependimento, não produz frutos eternos. Ela é estéril. E o céu não investe em solo que não gera. Vida. Cristãos mornos não incomodam ninguém, nem o mundo, nem o inferno, nem a carne.
E o mais trágico, acham que está tudo bem, porque ainda estão frequentando cultos, cantando, servindo. Mas o coração está longe, e Jesus já avisou: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Lábios que louvam, corpo presente, coração ausente. Lutero dizia que, onde o coração está frio, o inferno já começou a aquecer a alma. A mornidão é um prenúncio do juízo, porque Deus vomita o morno. Não tolera o meio termo. Ou é dele, ou não é. Se a igreja continuar nesse estado, será julgada como a figueira que Jesus amaldiçoou, cheia de folhas, cheia de aparência, mas sem fruto. A Bíblia não deixa espaço para dúvida. Deus trata a mornidão como rebeldia camuflada, e o que parece neutralidade para o céu é abominação com verniz religioso. Veja o que está em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é metáfora, leve. É repulsa divina. O mesmo Deus que recebe o quebrantado com braços abertos, rejeita o morno com náusea. E por quê? Porque o morno conhece a verdade, mas escolhe a neutralidade. Ele sabe o caminho, mas prefere o conforto. Ele fala de Jesus, mas vive como se Jesus não fosse voltar. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas. 5 estavam relaxadas, mornas, despreparadas, irresponsáveis. E o que aconteceu? A porta foi fechada. Não foi o diabo que as impediu. Foi o próprio noivo, Jesus, que disse: não vos conheço. A mornidão também foi condenada no Antigo Testamento. Os filhos de Eli, que faziam parte do sacerdócio, viviam como se a santidade de Deus fosse detalhe. E sabe o que Deus fez? Tirou eles do ministério com juízo e morte. Eli não corrigiu, tolerou a tibieza e caiu com eles. Deus puniu Israel com exílio quando o povo trocou o fogo do altar pelas rotinas religiosas sem coração. Isaías 29:13 resume: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente o retrato do morno. Fala bonito, canta alto, mas não teme, não obedece, não muda, e o juízo já está preparado. Não é imediato, mas é certo como o amanhecer. Deus não é um pai frouxo, ele é pai santo, e corrige, e disciplina, e vomita o que finge estar com ele, mas vive como se ele fosse um detalhe. Se o crente morno soubesse o que está reservado para ele, não perderia mais um dia nesse estado. Se você perguntar para a maioria dos crentes mornos por que estão vivendo de forma rasa, provavelmente eles vão responder: mas está todo mundo assim. E esse é justamente o problema. A mornidão espiritual se espalha como uma pandemia invisível. E os maiores vetores não são os ateus ou os anticristãos declarados. São os próprios líderes religiosos, cantores gospel e pregadores motivacionais, que trocaram arrependimento por autoestima. Tem pregador que sobe ao púlpito como se fosse coach. O inferno quase nem é citado. A cruz virou decoração. E o evangelho? Uma mensagem de conforto psicológico, não de transformação espiritual. E não para por aí. As redes sociais viraram um altar digital onde o crente engajado aparece mais do que o Cristo crucificado. É selfie no culto, dancinha gospel, devocional de 15 segundos, mas oração de joelhos e renúncia de verdade, quase ninguém posta. E o pior, a igreja aplaude. A mornidão se veste de carisma, se apresenta com uma boa oratória. Tem uma palavra de amor que não confronta, não transforma e não salva. Líderes que se recusam a corrigir o pecado para não perder membros. Igrejas que fazem de tudo para parecer relevantes, mas se tornam irrelevantes para o céu. Sabe o que Lutero faria? Gritaria. Gritaria contra esse sistema que embala multidões na mornidão. Gritaria contra a omissão dos líderes, contra a frouxidão dos altares.
contra os sermões que massageiam o ego enquanto a alma apodrece. Esses propagadores da mornidão são como os profetas de paz em tempos de guerra. Eles dizem: está tudo bem, mas o céu está prestes a romper em juízo, e a culpa não é só deles. É de quem ouve e aplaude, de quem consome esse conteúdo sem discernimento, de quem prefere ser entretido a ser confrontado. Você entende agora por que Deus vai punir os mornos? Porque a mornidão é produzida, alimentada e consumida por quem já conhece a verdade, mas prefere a mentira confortável. A Bíblia não faz rodeio. Porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Jesus não disse que você seria ignorado, nem que seria disciplinado com jeitinho. Ele disse que vai te vomitar, desprezar, rejeitar, tirar do corpo. Então a pergunta é direta: você está morno? Antes de responder com aquele "imagina, Deus me ama", presta atenção nesses sintomas. Você lê a Bíblia com fome, ou por obrigação. Você ora como quem conversa com o rei, ou como quem cumpre tabela. Você chora diante da cruz, ou se acostumou com ela como se fosse um símbolo qualquer. Cuidado, a mornidão não se percebe de fora. Ela é silenciosa, sorridente e letal. Ela faz você continuar indo ao culto, continuar dizendo glória a Deus, continuar servindo, mas com o coração distante. O morno não se rebelou abertamente, mas também não se rendeu completamente. Ele está no meio do caminho, e é exatamente isso que irrita a santidade de Deus. Você está servindo a Cristo com todo o seu coração, ou só tentando manter as aparências? Está amando o próximo, perdoando de verdade, vencendo o pecado pela graça? Ou só postando versículos e se achando espiritual? A maior tragédia da mornidão é que ela engana. Faz você se sentir espiritualmente seguro, mesmo correndo risco eterno. É como dormir dentro de uma casa em chamas porque o fogo ainda não chegou ao seu quarto. E sabe o que é ainda mais assustador? Muitos só vão perceber que estavam mornos quando ouvirem de Jesus: nunca vos conheci. Eles achavam que estavam salvos. Tinham ministério, seguidores, carisma, fama, mas o coração frio. A vida sem arrependimento. A fé inexistente. É por isso que esse tema não é opcional. Não é sobre os outros. É sobre você. Pare agora e pergunte a si mesmo: se Jesus voltasse hoje, ele me acharia quente, frio ou morno? Se a resposta for incerta, então já está clara. Em Apocalipse 2, 4, 5, Jesus não apenas denuncia a mornidão, mas também oferece uma solução clara. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. Voltar ao primeiro amor não é nostalgia barata, é reativar aquela chama que queimava em você quando se entregou a Cristo pela primeira vez. É transformar o culto em paixão, a oração em diálogo intenso, a palavra em vida diária. A santidade volta a ser desejada, não por obrigação, mas por amor genuíno. Voltar ao primeiro amor significa viver com um coração quebrantado, que reconhece a própria falha e depende inteiramente da graça de Deus para caminhar na luz. Essa é a chave para fugir da punição anunciada. Arrependimento genuíno e mudança radical de vida. A Bíblia é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Não adianta tapar o sol com a peneira, fingir que tudo está bem, ou acomodar-se na religiosidade superficial. Deus chama à conversão total, ao abandono do pecado e à renovação do espírito. Aqueles que se arrependem de coração e buscam a Deus com sinceridade experimentarão um fogo que purifica e renova, um fogo que afasta a mornidão e traz vida. Não espere a punição bater à porta. Não permita que a chama se apague e o juízo te encontre desprevenido. Volte ao primeiro amor. Seja quente para Deus e viva como quem já venceu o mundo pela fé. João 16:33. A mornidão espiritual não é apenas um defeito menor na caminhada cristã. É uma armadilha fatal. É a porta aberta para a punição de Deus, como advertiu Lutero e a Bíblia inteira confirma. Não se engane.
Um coração morno agrada ao mundo, mas provoca o juízo divino. Mas a boa notícia é que essa não é a última palavra. O convite de Jesus para voltarmos ao primeiro amor está sempre aberto. Ele não quer que nos afundemos no frio da religiosidade vazia, mas que queimemos com a paixão do Espírito Santo. Você pode decidir hoje deixar para trás essa zona de conforto que mata a fé. Pode se arrepender verdadeiramente, confessar suas falhas e reacender aquela chama que transforma. Lembre-se do que está em Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa repreensão é sinal do amor de Deus, não de abandono. Ele quer te ver firme, forte e fervoroso, não preso em uma fé fria e morta. O tempo da punição está chegando para os que insistem em se acomodar, mas para os que se levantam em arrependimento, a vitória está garantida. Você tem o poder, pela graça de Deus, de virar esse jogo espiritual. Portanto, não adie mais. Não deixe que o fogo do seu coração se apague. Renove sua aliança com Deus. Entregue-se de corpo e alma e viva a vida abundante que Ele prometeu. Por quê? No final, só os que forem fervorosos escaparão da punição e entrarão no descanso eterno com Cristo. Que Deus te abençoe e te fortaleça para essa batalha espiritual. A hora é agora.